Pergunta: seria possível dar-nos alguns exemplos concretos da ação psíquica e física das palavras? Ramatiz: há palavras antipáticas e equívocas, com demasiada aglutinação de consoantes que produzem sensações desagradáveis na mente humana e influem na temperatura, pressão e circulação humana. Cada uma das letras do alfabeto repercute pelo corpo do homem em zonas distintas, conforme pode ser comprovado pela auscultação mental durante a sua pronúncia. Malgrado julgar-se mito ou superstição, os magos conseguiam aumentar a produção de sucos gástricos, fermentos pancreáticos e bilis, e inclusive acelerar os batimentos cardíacos, elevar a pressão, a temperatura e relaxar os nervos, pronunciando determinadas palavras. Graças a inteligentes combinações de sílabas e palavras atuando na contextura fisiológica do ser, desapareciam eczemas, impingens, verrugas ou excrescências da pele. É bastante o homem concentrar sua atenção quando pensa ou fala, para verificar a atuação de cada letra num ponto dado do corpo físico. O I, por exemplo, quando a pessoa pensa nele, repercute no alto da cabeça, porque é o símbolo da união psíquica com o chakra coronário. O K soa mentalmente no centro da garganta, repercutindo na região do chakra laríngeo. O H tende a ressoar no ventre, na região do plexo abdominal, onde se situa o chakra gástrico ou umbilical, repercutindo exatamente à altura do grande nervo simpático, onde se apoia o corpo astral das emoções. O A repercute mentalmente na base dos pulmões, o N nas fossas nasais, o L na ponta da língua e o X na ponta do umbigo. O T atua na fronte, principalmente nos lobos frontais do chakra frontal. A sua haste horizontal e a vertical deixam a sensação de saírem pelo topo da cabeça através do chakra coronário. É o elo da união divina. É a letra simbólica da cruz humana. Basta o homem abrir os braços e pensar nela com atenção e calma para verificar o eflúvio da corrente fluídica que sai pela ponta dos dedos das mãos e da cabeça aos pés, num processo de fio-terra. A letra O ressoa na base da espinha, no campo etérico do chakra kundalíneo, controlador do processo genético. Pergunta: mas não existem idiomas que até possuem caracteres completamente diferentes dessas letras tradicionais, como é o chinês e o árabe? Ramatiz: sem dúvida, há certas diferenças de letras na conformidade dos diversos idiomas falados no mundo. Porém, cada raça é de uma contextura etéreo-física à parte, possuindo características e idiosincrasias distintas das demais. Assim, as variações ou tipos de letras que podem produzir mentalizações e repercussões diferentes do que estamos explicando coincidem também com o tipo psicológico e espiritual da mesma raça. Por isso, o idioma mais perfeito como um meio de relação entre a humanidade no futuro ainda é o Esperanto. Apesar de sua expressão predominantemente fonética, as repercussões de letras, sílabas e palavras da pronúncia esperantista incidem sobre os principais centros de ligações entre o corpo físico e o perispírito. Assim, durante o próprio falar esperantista, processam-se também louváveis operações de reajustes e a melhor sintonia nas relações do espírito com a matéria. Os estudiosos podem verificar, pela atenciosa auscultação mental, que as combinações de sílabas repercutem em certos pontos do organismo, qual seja nas glândulas endócrinas, nos plexos nervosos, nas zonas cerebrais, nas mãos, nos pés, nas pontas dos dedos e demais órgãos. Em consequência, é fácil de comprovar se o efeito produzido pelas palavras boas ou más, que atuam no perispírito humano, modificando-lhe a estabilidade, alterando-lhe a circulação mental astralina e o seu comportamento energético com o duplo etérico. Daí existirem palavras trágicas, tenebrosas ou fatídicas, que funcionam supercarregadas de maldade e ódio, como terríveis dardos do feitiço verbal projetados veementemente sobre determinada vítima. Da mesma forma, há os mantras, palavras abençoadas, chaves mágicas do passado, que ajudam a desenvolver corretamente os chakras etéricos pela sua sonora combinação mental, astral, etérica e física. Pergunta: que são mantras? Ramatiz: mantras, como peças idiomáticas consagradas pelo uso superior, são letras e sílabas de articulação harmoniosa. Quando pronunciadas num ritmo ou sonoridade peculiar e sob forte concentração mental,
Elas despertam no organismo físico do homem um energismo incomum que lhe proporciona certo desprendimento ou euforia espiritual. Há pouco explicamos os efeitos produzidos no corpo físico pelo simples pensar em algumas letras do alfabeto ocidental. As palavras mântricas, no entanto, possuem maior poder de ação no campo etéreo astral do homem, pois aceleram, harmonizam e ampliam as funções dos chakras do duplo etérico. Elas auxiliam a melhor sintonização do pensamento sobre o sistema neurocerebral e as demais manifestações da vida física. Como a palavra se reveste de forças mentais, que depois atuam em todos os planos da vida oculta e física para dar curso às vibrações sonoras do campo da matéria, ela, então, produz transformações equivalentes à sua natureza elevada. A palavra escrita ou falada expressa a linguagem do homem, da tribo, do povo, da nação ou da raça. Em consequência, ela também define o temperamento, o idealismo, o otimismo, o pessimismo, o senso artístico, a conduta moral, a malícia, a seriedade, a cultura, a alegria e, portanto, o progresso espiritual. Os povos civilizados e otimistas, cuja cultura filosófica é de ordem superior, quando falam ou escrevem, usam vocábulos leves, fluentes, agradáveis, claros, sonoros e reveladores, exatos nas ideias superiores. Em certas localidades italianas, a linguagem do povo é tão sonora como a música que ali predomina sobre todos os motivos de vida. O francês parisiense inato fala num tom de cortesia, no qual transparece um ar travesso, malicioso e inteligente. Porém, a linguagem de muitos povos asiáticos é engrolada, gritante e desagradável, afim à sua idiosincrasia, belicosidade ou especulação inescrupulosa. Os negros africanos e os selvagens falam para dentro, como diz o vulgo. São palavras obscuras, verdadeiros rumores verbais, que exigem uma multiplicidade de gestos para serem entendidos, cujo desperdício de sons não identifica ideias nítidas, lembrando alguém que despeje um tonel de água somente para encher um copo. Por isso, as palavras mágicas ou mantras revelam também, na sua enunciação disciplinada e no seu ritmo ascendente, o caráter, a força, a sublimidade, a religiosidade ou a ternura espiritual de um povo. Os tipos de mantras escolhidos para as práticas religiosas e esotéricas também são expressões verbais de ideias revestidas de elevado teor espiritual. Pergunta: diríamos que os mantras são palavras construídas propositadamente para despertar efeitos ocultos nos seres? Ramatiz: não se constrói mantras sob a frialdade científica nem por caprichos esotéricos de simples ajustes de vocábulos, pois não despertariam efeitos espirituais superiores na alma humana. Em verdade, são as próprias palavras que se consagram em mantras pelo seu uso elevado, transformando-se em verdadeiras chaves verbais de ação espiritual incomum sobre os diversos veículos ocultos e físicos de que se compõe o homem. Elas congregam as energias e as próprias ideias ocultas dos seus cultores, associando as forças psíquicas benfeitoras que depois se convertem em vigorosos despertadores espirituais. Ademais, há nas palavras sublimes certa musicalidade terna e vigorosa, doce ou agreste, que, acionada progressivamente, pode alcançar a intimidade atômica da matéria e alterar-lhe a coesão íntima, causando modificações inesperadas. Existe muito fundamento científico na tessitura de certas lendas do passado, quando determinadas palavras, pronunciadas sob forte concentração, podiam agir na matéria, como a frase mágica do Abre-te Sésamo, da história pitoresca de Ali Babá e os 40 ladrões. A cultura, a ciência, o ideal e a religiosidade e o grau de espiritualidade de um povo também cria-lhe um timbre ou cunho esotérico firmado no mundo oculto pela sua egrégora mental. Os mantras de um povo para outro, embora sejam sempre formados de palavras sublimes consagradas pelo tempo, também se revelam de matizes diferentes. O ambiente esotérico de cada povo também influi na intimidade de sua linguagem, em suas palavras escritas e orais, enfim, em seus mantras. Quanto mais pronunciamos determinada palavra e pensamos nela, ou na sua expressão fundamental, tanto mais energética, mais coesa e nítida é a sua representação idiomática e vibração psicofísica. Palavras como amor, paz, perdão, mansuetude, ternura, esperança, bondade, embora sejam vocábulos comuns e de uso no mundo profano,
já possuem sentido para servirem como verdadeiros mantras em cursos esotéricos, lojas maçônicas, igrejas e templos religiosos, desde que sejam pronunciadas dentro do ritmo sonoro e da disciplina que lhes é própria. São de vibração sublime e acumulam forças criadoras, pela expressão moral da ideia superior que as mesmas traduzem. A Igreja Católica possui os seus mantras, os quais, quando recitados religiosamente e dinamizados pela música sacra, acomodam a alma, reajustam energias espirituais, dispersam emoções desagradáveis e associam sentimentos sublimes nos crentes, incorporando-se aos pensamentos semelhantes e ensejando purificações emotivas e mentais.